trabalho, dorme. Acorda, 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 trabalho, dorme. Acorda! Plataforma Produções, Pleo. Eu reivindico a valorização, né? A valorização e a luta contra a marginalização desta camada social, que é a camada dos artistas, né? Então a minha maior luta é fazer as pessoas perceberem o quanto é importante termos estas diferenças, né? Entre, eu costumo dizer, cidadão comum e o artista, né? Porque quando falamos em cidadão comum, estamos a falar daquela pessoa com o estilo de vida padronizado, né? Que faz as coisas padronizadas. E o artista é um pouco diferente disso, né? Ele impõe-se e ele faz exatamente o que ele sente que tem que fazer. É um ser mais sensível do que, vamos dizer, que guia-se pela razão. Ele guia-se mais pelo sentimento. Temos a necessidade de nos desprendermos dos espaços padrões, né? Os espaços que já estão estabelecidos, que tem que ser só aqui, né? O artista sugere, o artista dá a entender que é preciso se explorar um pouco de tudo à sua volta. Então, o que acontece comigo como artista e como designer é que eu preciso aproveitar todo e qualquer espaço à minha volta. E o que é que acontece? Eu tenho que modificar a minha maneira de me apresentar em diversos espaços. Eu, por exemplo, quando quero fazer uma exposição na rua, é muito simples para mim fazer arte em roupas, porque as pessoas não têm, se calhar não têm tempo para poder ir a uma galeria e passar 5 minutos a olhar para uma tela, um quadro. Mas se cruzam-se contigo na rua, é mais prático saber o que é, como é, e entender o que é que a pessoa quer transmitir com aquela informação. Então, há esta mutação de informação, de suporte, de representação do seu trabalho como artista, né? Então, para mim é muito fácil não depender de uma instituição como tal para fazer a exposição do meu trabalho, né? Então eu uso todos esses meios para poder fazer chegar a informação taxativamente como eu quero que a pessoa perceba. Maputo Street Art é um projeto de arte urbana que desenvolve atividades de motivação artística em bairros suburbanos, como Mafalala, Ondade 7, Machaquene e outros bairros. Nós, como Maputo Street Art, queremos desconstruir a ideia da arte como o teatro, a pintura, o videoarte, ser uma coisa centrada para gente rica, que é... Quando voltamos ao bairro, toda vez vamos falar de qualquer forma de manifestação artística. Todo mundo puxa a arte para o centro da cidade. Então nós, como Maputo Street Art, estamos a trabalhar para desconstruir essa violência. Eu cresci num bairro e muitos outros amigos meus cresceram num bairro. Eu sou um artista, assim como meus amigos. E ainda no bairro onde eu cresci, ainda existe muito palavras como... A arte é coisa para gente rica, coisa de gente da cidade. Tem muita gente que não pode ir à cidade, não porque às vezes não tenha como pagar um bilhete ou mover-se para nos ver, mas porque existe essa violência da cidade, gueto. Tanto que quem sai do gueto para a cidade, às vezes arruma-se muito só para ir à cidade. E muitas vezes quem vive na cidade não arruma-se para vir ao gueto. Muitas das artes que nós conhecemos que existem na cidade vêm do bairro para a cidade e muitas vezes não volta para o bairro.
Tray flip. Tray flip. Tray flip. POK. This one's for the skaters. Realmente, os espaços públicos estão a ser ocupados por carros, os jardins que deveriam ser, são os melhores lugares para se construir skateparks, estão a virar centros de negócio e lojas. E isso é muito mau mesmo. Porque não só o skatepark não só vai beneficiar o skate, vai beneficiar os que andam de BMX, os que andam de overboard, de trotinete. O skate é só o primeiro nome que a gente está a usar, mas envolvemos essas outras atividades radicais. E isso é mau porque o que acontece fora, por exemplo, se temos um skatepark, os pais sabem que o João está ali no skatepark, estão sossegados. Agora aqui não tens, você nem sabe onde está o teu filho, não sei. É difícil nós saber onde estão os nossos filhos quando eles saem de casa, porque não temos um lugar onde eles possam estar constantemente para se divertir, para se expressar. Temos esse programa dentro da Associação Maputo Skate, é por isso que tem o ponto ali Skate Park, para quem acompanhou a apresentação, que a ideia é lutar para que hajam esses espaços públicos para que se possa praticar o skate ou outra modalidade. Com o desporto, a pessoa desenvolve, um dia pode viver do desporto. Agora, não sei se é possível viver da bebida, e do álcool e das drogas. Então, é isso que é preciso começar a trazer. Qual é a vantagem da prática do desporto? Estamos a usar o skate, é quem poderá usar também uma outra modalidade e usar o mesmo conceito e juntos vamos contribuir para o bem da sociedade. A ideia do espírito empreendedor é o seguinte. Eu dei um exemplo do Silvio. O Silvio tem 14 anos. Não ia à escola, agora já vai à escola. Talvez nem tinha sonhos. Aproximou a Maputo Skate lhe deu uma visão de que ele é possível viver do skate. É disso que nós estamos a fazer. Então ele acaba acreditando no seu potencial. A ideia é essa. É ajudar a criança a sonhar. Há crianças que nem sei o que quero fazer. É por isso que temos as oficinas para procurar despertar esse interesse. Eu tenho uma meta. Eu gostaria que o meu filho com 15 anos já soubesse o que fazer. Não tem que esperar 18, 30 em casa dos pais. A criança tem que experimentar ali. Ok, acho que carros tá bom, ok, gosta de informática. Então começa já a investir. A ideia é essa. Trazer o espírito empreendedor e mostrar à criança outros exemplos de pessoas que conseguiram viver disso. Eu acho que a questão da arte, do design, da moda, de facto não tem sido agenda para a pesquisa em termos primários a nível da universidade, mais especificamente a nível das ciências sociais, não é? Que em outros países discutem muito a questão da arte e da moda, de forma mais avançada. Então, eu acho que é um grande desafio, sim, para questões de pesquisa no contexto moçambicano. Felizmente, diria, eu estou a dar uma cadeira que surgiu da cultura e da arte. É uma componente sobre arte, sobre música, sobre cinema, que temos tentado desenvolver, não é? Embora não tenhamos ainda divulgado, mas os estudantes já têm começado a trabalhar em questões ligadas à moda, principalmente ligada à cultura hip-hop, não é? E a questão, de facto, da arte, a street art especificamente, não temos nada ainda discutido, mas a apresentação de hoje mostrou que é um campo muito fértil para pesquisas futuras na área das ciências sociais, sobretudo para a área da antropologia e da sociologia. Os colegas que estiveram a apresentar hoje já estão um pouco mais avançados, mas em termos de produção prática, não é? Então, eu acho que falta ainda um desafio a produção teórica sobre esses assuntos. Seja bem-vindo a Brazambique, guiado por Shot B Mossoró, Hélio Beat e Zion Records na produção. Salve, salve!
Cordelista, trovador, griot. O ritmo e poesia vem bem antes desse meu flow. Não adianta fronte e vanguarda, estou sempre na retaguarda. Bebendo da fonte, mas também sou direto, reto, aguarda. Vamos fazer tremer, criar nova casa de estudantes do império. Não adianta temer o Felipe, comunico a resistência no mistério. Mais liberdade de expressão, na memória de Carlos Cardoso ou Marielle Franco. Mais humanidade, irmão. Povo no poder combatendo o banco. O conhecimento não para de conselheiro a craveirinha. Bis, Brazan Big em grande stick no voo com asa B. Nasceste com vagina, vai ser resistente até morrer. Por mais que te tornes lésbica, vai ser resistente. Isto é um fator inalterável. O meu projeto Rude Vagina, em português Vagina Malcriada, é principalmente uma zine que visa explorar aquilo que é a experiência sexual feminina. Isto surge primeiro através das minhas próprias experiências sexuais, quando fui notando muito desconhecimento e ignorância, tanto nos meus parceiros como no meu próprio conhecimento. Quando fui buscando conhecimento na internet, com família, apercebi-me que realmente não existe muita abertura de falar daquilo que é o corpo feminino, que é a articulação do nosso prazer. Então senti a necessidade de explorar as minhas experiências e expor. E ao expondo, fui também descobrindo que muitas outras mulheres, não só no meu país, em Moçambique, mas como no mundo, tinham experiências similares. E, portanto, através de uma maneira criativa de lidar com a sexualidade, que é ilustrações sobre o nosso corpo, sobre os atos sexuais, fui tendo a oportunidade de conseguir conversar sobre tópicos que são tabus, como, por exemplo, os direitos sexuais e reprodutivos, desde o aborto ao planeamento familiar, desde a anatomia do corpo feminino, às doenças que nós somos sujeitas, às práticas sexuais. E o meu maior objetivo é que haja uma maior abertura para mulheres iniciarem esta conversa sobre sexo com outras mulheres. Há várias lutas, há várias incertezas, há vários inconhecimentos, mas é importante começarmos a pensar como seres humanos. A ciência, Deus já dividiu homem, animais, mas é importante começar a pensar como seres humanos. Cada um de nós é pensante, vai desconstruindo à medida das nossas práticas. Como artista, eu vejo a sexualidade como algo presente em tudo, no nosso dia a dia, nos alimentos, na forma de vestir, na forma de andar, no comportamento, no estilo. Então, eu acho que a sexualidade é uma coisa omnipresente na vida do ser humano. E é sobretudo também algo orientador, é um meio de reprodução, essas coisas todas que envolvem a sexualidade. Eu exploro muito na minha arte a exaltação, não é? A exaltação da parte feminina, porque eu vejo-me como algo que se calhar tem menos disso, então procuro exaltar a outra parte, que é a parte que complementa. E em termos de produção e da busca da própria inspiração, às vezes, ou sem inspiração mesmo, eu procuro questionar sobre a forma como nós olhamos para a própria sexualidade, tanto nos vocábulos locais como no pensamento social local. Eu procuro trazer isso, outras vezes ilustrando, outras vezes contrapondo, outras vezes fazendo análises. E, no geral, penso que a sexualidade é feminina no seu todo. Posso até estar a fazer algum exagero, mas vejo a sexualidade, todo tipo de sexualidade, como se fosse tipicamente feminina. Ou sempre envolve o lado feminino na sexualidade. Eu pertenço a uma geração da independência que não tem nome nas designações oficiais, não é? Porque há a geração da independência, há a geração 8 de março e a geração da viragem, que felizmente já virou moda, não é? Já não é moda. E depois já
as várias gerações dos tempos atuais, sobretudo dos últimos 10 anos, que felizmente são gerações que se têm diversificado bastante. Algumas eu conheço, outras não conheço, nós depois havemos de falar aqui. Mas antes da geração da luta armada, havia gerações de mulheres que lutavam. Não é? Porque basta o ser humano existir e ser confrontado com discriminações, ele luta. O ser humano luta. As mulheres e os homens lutam. E lutam de acordo com as suas condições. Mulheres de várias idades, homens de várias idades, mulheres e homens ocupando trabalhos e espaços diferentes, cada um à sua maneira luta. Por vezes lutam juntos, outras vezes lutam separados por diversas razões. Hoje nós temos uma geração marcada pela crise, nós vivemos uma crise e não somos só nós, marcada por uma diminuição do espaço de participação, mas que encontra outras formas de participação, como o Bloco Fora, como o movimento das jovens feministas, como outros espaços em que, por exemplo, a Whitney participa, que debatem vários tipos de coisas, como vários outros espaços. E é muito interessante porque num momento difícil, complicado que nós estamos a viver, há muita criatividade, há muito artivismo, mesmo em grupos que não estão criados, que não têm uma criação oficial, formal, mas em diversos espaços vão fazendo, vão debatendo, vão discutindo Moçambique, vão discutindo quais são as alternativas, qual é que é o seu papel neste país, falam das eleições e de muitas outras questões. Nós temos essa geração de feministas dos anos 60, 70, que nem sempre consegue dialogar com as jovens feministas, sobretudo quando nós temos essa geração de jovens feministas que são tão desafiadoras, que trabalham de uma forma tão diferente, que às vezes a gente não consegue entender, sobretudo porque nós é que não entendemos e não nos adentramos nas novas épocas. Eu não creio que seja o silenciamento dos fracos, é o silenciamento daqueles dos quais nunca se fala. A história fala dos vencedores. Não é que os vencidos sejam os fracos, está a ver? Não considero que sejam os fracos. Mas a história normalmente é feita por quem venceu, por quem tem o poder. E na sua narração, ela esquece. A história, os narradores esquecem determinadas pessoas. Algumas dessas pessoas, normalmente a maioria, são as pessoas de baixo rendimento. São as pessoas mais pobres. Mas a maioria das pessoas esquecidas são as mulheres, porque quem escreve são homens. A atual geração de jovens feministas debate-se com questões muito sérias de participação. Nós vivemos num contexto diferente das outras gerações em que não havia espaços formais para a participação de mulheres, sobretudo de mulheres jovens, e nós estamos num momento em que, apesar de nós podermos nos constituir em associações e ocupar alguns espaços formais de tomada de decisão e de participação política, nós nos deparamos com muito moralismo, com a questão da violência estatal aos nossos direitos a partir do despacho 33, por exemplo, que impede raparigas grávidas de continuarem a sua escolaridade, o que é, na verdade, o Estado a limitar o direito de educação das raparigas por causa da gravidez precoce, que é consequência primária do machismo. E nós temos enfrentado estas lutas de várias formas.
a mais inovadora e de se destacar nestes últimos períodos é a partir do ativismo. Mulheres jovens estão a ocupar o espaço das artes a partir da poesia, a partir da dança, a partir do hip-hop, da música e de outras expressões artísticas para dizerem não ao moralismo, à violência doméstica, à violência social e para colocarem o seu corpo como um território político sujeito a si mesmas e para se posicionarem também no espaço democrático como sujeitos políticos, como sujeitas de direitos, conscientes dos seus deveres, mas também das obrigações que o Estado e que a sociedade têm para com as mulheres. Trabalho, casa. Cansado, infortúnio em câmara lenta como um caracol na luta para sair da gruta. Se afunda na profunda hibernação social. Viciado,